Conversão e batismo com o Espírito Santo depois. Será isso de fato uma verdade? É isso que eu vou explicar aqui ao longo do texto. Só antes da gente ler, olha para cá, só um instante, por favor. Lembre-se, qual é o contexto aqui? Capítulo 18 termina falando a respeito de um homem chamado Apolo. Diz a Escritura que ele era fervoroso de espírito, que ele era eloquente, era alguém que sabia falar e falar muito bem. Tinha uma fé em Jesus Cristo, todavia uma fé incompleta. Uma fé que precisava de alguns reparos. E mesmo ele sendo homem, eloquente, sábio, diz a Escritura, ele é humilde o suficiente para ouvir Priscila e Áquila chamá-lo de canto e ensinar a ele de fato o caminho correto, o que tinha acontecido. Porque, segundo ele estava pregando que um dia viria o Salvador, mas ele não sabia que já havia vindo. Então, Priscila e Áquila vão lá e corrigem essa parte teológica dele, então ele começa a pregar aquilo que é correto, e de fato foi um grande instrumento nas mãos de Deus, em Corinto e em todo lugar que ele esteve. E o que nós veremos aqui no capítulo 19, pelo menos no início, é que Apolo fica em Corinto, Paulo agora ele vai para Éfeso, e ele vai encontrar 12 discípulos de João Batista. Vamos ler aí? Atos 19, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que Espírito Santo existe, ou que há Espírito Santo. Verso 3. Então, ele perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Verso 4. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria após dele, isso é, Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Até aí, olha para cá, por favor. Põe o primeiro ali, Caio. Então, quero passar apenas 2 princípios aqui deste texto hoje. Primeiro, nós vamos ver sobre o recebimento do Espírito Santo. Veja, eu já expliquei aqui para os irmãos em outros sermões que o livro de Atos, ele é um livro histórico, não é um tratado teológico, como é Romanos, e parte de Efésios, né? Efésios também, podemos dizer. Mas mesmo assim nós vemos Lucas, que é um historiador, ele de fato, ele deixa vazar um pouco da sua teologia naquilo que ele relata. Porque é claro, aquilo que nós falamos, aquilo que relatamos, fala de nós. Tanto é que no versículo 2 é exatamente isso que ele vai dizer. Perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta, de fato, reflete aquilo que Lucas acreditava. Ele cria, e nós também cremos, e é isso que eu vou discorrer aqui nesta quarta-feira, que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Que essa história de que é necessário você se converter e posteriormente você buscar uma segunda experiência com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, dê o nome que você quiser, que isso na verdade não tem amparo bíblico, não tem a ver com a Escritura, é uma crença, portanto, errada. Só que eu sei que, lendo esse texto, se você não tem o entendimento correto, dá a entender, porque olha o que ele diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha eles, nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. E para piorar, olha o versículo 6, Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, olhando por essa ótica, dá a entender isso, mas vocês vão ver que de fato não é. É um erro crer que se é batizado primeiro, que se crê primeiro, para depois receber o Espírito Santo. Porque o padrão normal de toda a Escritura sempre foi: você recebe o Espírito Santo quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê. A partir deste momento, você de fato é selado com o Espírito Santo. É por esse motivo que a própria palavra, né, ou a própria frase, batismo com o Espírito Santo, batismo, como tivemos aqui no domingo, o batismo ele é um rito inicial. Como pode uma pessoa se torna cristã e depois, muito tempo depois, e alguns nem depois, conseguem ser batizados com o Espírito Santo? Isso é um erro. E o problema, na verdade, está talvez aqui na tradução. A nossa tradução em português, infelizmente, você pode ler qualquer versão aí. Essa que nós estamos lendo aqui é Almeida século 21. Você pode ler a Revista Atualizada,
Revista Corrigida, NVI, NVT, pode pegar o que você quiser. Infelizmente, no Brasil, a tradução toda seguiu o mesmo exemplo. Por exemplo, este versículo 2 aqui, ele é um perigo, né? Recebeis o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. E se você for um pouquinho para trás nos evangelhos, você vai ver que essa informação não pode ser verdade. Como assim, discípulos de João Batista dizerem, nem sabemos que existe Espírito Santo? Foi justamente aquilo que João pregou. Ele tinha dito a respeito disso. Mateus capítulo 3, versículo 1, é isso que vai dizer. Eu vos batizo com água, aqui João falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz, ele que vai vir após mim, este vai batizar com o Espírito Santo. Então, não tem a mínima possibilidade dessa tradução aqui estar adequada. Porque, olha, nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Como eu disse, há diversas possibilidades aqui no grego. Infelizmente, as que foram traduzidas em português, todas, acabaram inclinando para o mesmo caminho. Talvez a melhor tradução aqui para ficar fácil de entender seria a seguinte: a gente nem sabia que o Espírito Santo já estava agindo. Essa seria uma melhor tradução. Ou nós nem sabíamos que o Espírito Santo já tinha sido dado. Aí, se você de fato pega e traduz dessa forma, começa a ficar mais fácil o entendimento. Se essa é a tradução correta, o versículo 3 fica até mais fácil de se entender. Então ele lhes perguntou, em que batismo fostes batizados então? E disseram, no batismo de João. Ou seja, o que de fato significava é que aqueles homens, eles não sabiam que aquele a quem João Batista havia anunciado que viria após ele, já tinha vindo. Não apenas tinha vindo, tinha nascido, tinha crescido, tinha feito milagres, tinha morrido na sexta, tinha ressuscitado no domingo, tinha sido assunto aos céus e tinha derramado o Espírito Santo sobre todos. Eles não sabiam desse pedaço, então é isso que de fato é ensinado a eles ali. Portanto, eles precisavam ser batizados no batismo correto a partir de agora, que era em nome de Jesus, e exatamente o que Paulo faz. É interessante que aqui no verso 4, mais um pouco da teologia de Lucas aqui, vai dizer assim, mas Paulo respondeu, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Mostrando mais uma vez que, em todo o período da história da igreja, a salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo. Não existe essa história de que na antiga aliança era diferente. No Antigo Testamento, era-se salvo pelas obras, por aquilo que se fazia. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, somos salvos pela graça. Mentira! A salvação sempre foi pela fé e pela fé em Cristo. Não é isso que ele diz? No Cristo que viria. A diferença, como eu já expliquei aqui outras vezes, é basicamente a seguinte. João, ele prega na época da antiga dispensação também, porque aqui o Espírito Santo, de fato, João prega antes de Atos 2. E ele diz, vai vir, vai vir. A diferença básica entre nós e o povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento, é o lugar ao qual nós estamos no templo. O povo do Antigo Testamento sacrificava os cordeiros, cria no cordeiro que viria. Nós, que estamos pós Jesus Cristo, cremos no cordeiro que veio. Mas a salvação só depende da fé em Jesus. Seja os antigos, crendo no cordeiro que viria, no Cristo que viria, ou nós, de fato, crendo no Cristo que já veio. Mas a salvação sempre foi pela fé. E segundo e último, eu quero me deter um pouquinho mais nesse aqui. Pelo menos é uma dúvida que eu tive durante muito tempo, no começo da minha conversão. Todo batismo, ele deve ser precedido por sinais, porque o texto aqui parece explícito. Eles foram batizados, diz a Escritura que depois de haverem sido batizados, Paulo vem e impõe a mão sobre eles. Versículos 5 a 7, acompanhem comigo novamente. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Veja, primeiro, nós não vemos problema nenhum com imposição de mãos, porque a tendência é a gente
Achar, olha, o pessoal aqui acha que o poder está quando se coloca a mão numa pessoa. Eles fazem o quê? Vão para o outro extremo. Eu falei, não, não precisa orar, impor as mãos. Nós vemos esse exemplo em toda a Escritura. Nós vemos Estevão. A Bíblia diz que quando ele foi escolhido, os apóstolos impuseram as mãos sobre ele e oraram. Nós vemos a Bíblia falar sobre Jesus Cristo, que curou muitos enfermos, impondo-lhe as mãos. Eu não sei como é na sua casa, mas, por exemplo, lá em casa, os meus filhos pedem isso, porque foram ensinados desde o começo. Vão dormir, pai, ora para mim. E não adianta orar via Bluetooth, não. Tem que pôr a mão ali. Ó. Não, pai, põe a mão aqui. Tem que orar, tem que pôr a mão. E eu faço isso toda vez. Está doente, eu vou lá, põe a mão, oro. Porque nós vemos esse exemplo. Ó, eu lembro que, em 2007, faz tempo, né? Eu estava lá em Canoas. Eu era convertido, o Tiago ainda não. E eu lembro que nós dormíamos, toda vez eu dou exemplo ruim dele, né? Esse dia uma mulher perguntou para mim, porque a pregação dele foi para o canal, é esse aí que é o seu primo, que você vive falando dele? Bem, na maioria das vezes, né? E eu lembro que nós dormíamos num beliche, e era eu embaixo e ele em cima, no alojamento nós dormíamos lá, no curso que fomos fazer. E eu estava no começo da minha conversão e tinha um povo crente lá que acordava todo dia 3 horas da madrugada para orar. Eu falava, para que as 3, né? Não pode ser tipo assim, 5 da tarde? A gente já vai estar acordado, resolve o problema todo mundo, mas tinha que ser às 3 da madrugada. Eu não entendi, não sei se o caminho da oração vai mais rápido, né? O povo está dormindo, não sei, mas vamos orar, vamos orar. E eles falavam para mim, não, mas tem que orar, tem que pôr a mão. Eu lembro o Tiago dormindo e eu ia lá com a mãozinha na cabeça dele, sabe? Senhor, salve esse ímpio. Todo demônio sai. Converte-se filisteu, circuncisa. E orava, aí dava de acordar, entrava rapidinho debaixo do meu beliche, né? Mas não temos nada contra isso. Como eu falei, há inúmeros exemplos ali. Você que é pai, você deve fazer isso para o seu filho. Às vezes eu estou orando, as crianças querem sair. Falei, vem, puxa a cabecinha, segura isso. Deixa eu terminar de orar. Nós não temos problema quanto à imposição de mãos. Mas eu sei que o que muitos não conseguem entender são os sinais do batismo que nós vemos aqui no versículo 6. Olha, Paulo impõe as mãos e o que acontece? Eles começam a falar em línguas e a profetizar. Quer você queira ou não, nós vivemos em locais onde já há uma cultura predominante. Qualquer um de nós aqui, há uma cultura que predomina. No Brasil é assim que funciona. Você sabe, se você vai à escola, se você é refém da mídia, querendo ou não, politicamente você nasce socialista aqui no Brasil. Você nasce de esquerda. A não ser que de fato aconteça um milagre de você entender o outro lado, é para esse caminho que você vai. Você nem sabe o porquê, mas você diz, privatizar é ruim. Todo rico é opressor. Todo empresário é burguês. Para que ter tanto dinheiro? Você não sabe de onde vem isso, mas você fala. Por quê? A vida inteira. A nossa cultura, ela vai para esse lado. Religiosamente falando, nós também somos um país maciçamente cristãos. Hoje, eu dava aula para as crianças lá no Trivium, em Guaratinguetá, e eu explicava isso para as crianças. Nós somos um país maciçamente cristão, só que não cristão protestante. Cristão católico. A maior parte do Brasil, de fato, vem do catolicismo. Agora sim, né, os evangélicos têm crescido a cada dia mais, mas a grande massa é católica, desde o descobrimento. Tivemos um azar danado de sermos descobertos pelos portugueses, não pelos ingleses. Se fosse pelos ingleses, estaríamos muito melhor. Só que não. Os portugueses foram. E quando se fala de protestantismo, até no protestantismo, também nós não somos maioria. Nós reformados somos minoria. O que predomina dentro do protestantismo é o pentecostalismo. Pode ver. Às vezes as igrejas protestantes reformadas custam para abrir uma numa cidade, uma na outra. Agora os pentecostais, cada esquina tem um bar e uma igreja, um bar e uma igreja, um bar e uma igreja. É isso que predomina na nossa sociedade. E um não evangélico, ao ler esse texto aqui, quando fala que, né, que eles falaram em línguas e profetizaram, automaticamente ele vai associar isso aqui com a língua dos pentecostais, claro. Aí então você lê o versículo 6, que vai dizer assim, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. A primeira interpretação que tem é, está vendo? Esses pentecostais que falam essas línguas que ninguém entende, eles estão corretos? Não. Não tem nada a ver com isso. Por que esse grupo, assim como outros, eles de fato receberam o Espírito Santo e com sinais
de línguas e profecia. Eu vou dar a explicação histórica para você, que de fato a teologia reformada explica. E qual que é essa interpretação? A igreja aqui em Atos, lembrando, Atos dos Apóstolos é o início da igreja cristã. E como a igreja estava se formando, sendo aberta a várias igrejas, Paulo sendo um missionário, abrindo várias igrejas, como a igreja estava no início, era necessário algo que de fato consolidasse e confirmasse que aquilo era a obra de Deus. Era necessário um agir de Deus acima da média, daquilo que é normal, porque, convenhamos, hoje em dia, nós vemos milagres, claro que vemos. Só que você quer comparar os milagres que são vistos hoje com os que eram na época dos apóstolos? Uma pregação, 3.000 convertidos. Aonde você vê isso hoje? Hoje são 3.000 pregações para converter um. E olha lá. Cegos enxergando, coxos andando, mortos ressuscitando. Para todo lado nós vimos isso. E não só isso. A ordem de Jesus aqui é que de fato o evangelho chegasse aos 4 cantos da terra. Aí numa das primeiras pregações no livro de Atos, lá atrás, Atos 1:8, tem essa ordenança aqui. Na verdade, isso que Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, todos os grupos precisavam ser aceitos na igreja de Deus, para que não houvesse nenhuma separação étnica ou religiosa. E não foi isso que foi acontecendo ao longo da história? As pregações anteriores, eu vou dizendo isso. Os judeus receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2, em Pentecostes. Depois diz a Bíblia em Atos 8, os samaritanos recebem o Espírito Santo pela pregação de Filipe. E diz a Escritura que Pedro e João impõem as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo depois de Filipe pregar, bem parecido com isso aqui. Em Atos 10, Pedro prega, o Espírito Santo desce sobre os gentios, só que ele não precisou ter imposição de mãos. E agora, em Atos 19, os discípulos de João recebem o Espírito Santo com a imposição de mãos de Paulo. Aqui é de fato o último grupo que precisava ser incluído na igreja, porque os grupos diversos já haviam entrado. Aqui de fato acontece a definitiva transição da antiga dispensação para a nova dispensação. Esse grupo aqui era aquele que estava, sabe, entre o Antigo e o Novo Testamento, precisava só isso daqui, ó. Eles vieram para cá, resolvido. Ou seja, depois que esse grupo entra na igreja de Deus, não há nenhum outro grupo necessário para se entrar. Todos já foram. Os samaritanos, os judeus, os gentios, que somos nós, e agora eles. Ou seja, esse tipo de experiência de receber o Espírito Santo pela imposição de mãos, seguido de línguas e profecias, você não vai mais ver a partir de Atos capítulo 19. Não tem. Esses 4 grupos, eles foram a exceção da regra, porque a regra é de fato, você crê, recebe o Espírito Santo e é batizado no mesmo instante. É tão certo que, por exemplo, nós vemos outros grupos, outras pessoas que foram batizadas, nesta época aqui, batizadas com o Espírito Santo e não falaram em línguas. Não é isso que nós vemos aqueles 3.000 em Atos 2? Não diz a Escritura que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas como eles. Não foram. O oficial etíope não foi, Paulo não foi, Lídia não foi, o carcereiro de Filipos não foi. Não só isso. Nós vemos pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E esses sinais também não seguiram. Línguas e profecia. Foi assim com Pedro perante Nédrio. Pedro, cheio do Espírito Santo, confronta. Mas não diz a Bíblia que ele fala em línguas, nem que ele faz a profecia. Estevão se dirigindo ao Sinédrio, a mesma coisa. Paulo confrontando Elimas, a mesma coisa. Ou seja, o Novo Testamento, ele não corrobora com essa crença de que você converte, você aceita Jesus Cristo, e você deve buscar uma segunda experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Não é isso que nós vemos. Muito menos que todo crente, ao se converter, é necessário que ele fale em línguas inteligíveis para que o Espírito Santo esteja sobre ele. Porque, eu não sei quanto a você, mas eu no começo da minha conversão, era uma cobrança danada, porque vim de igreja pentecostal, você imagina. Toda vez tinha uma irmãzinha que ia lá na minha casa lá. Rafael, já foi para a igreja? Raquel, graças a Deus já, depois de muita luta, né? Já foi batizado com o Espírito Santo? Eita, nós. Sempre estava faltando alguma coisa. É impressionante. Pelo contrário, o que nós vemos é a evidência histórica aqui em Atos, mostrando que todos os cristãos que foram cheios do Espírito Santo, eles
testemunharam de forma inteligível, para que as outras pessoas pudessem entender. Hoje a experiência normal é essa: você recebe o Espírito Santo quando você crê. Pastor, mas e se Deus me der o dom de línguas estranhas? Receba, óbvio, receba. Porque desde a Torre de Babel, tá a gente aí fazendo cursinho de inglês para aprender alguma coisa, né? Antes não era necessário. Se Deus der, ótimo, use-o. Lembrando que tem que ser de acordo com 1 Coríntios 14. Fale 2 ou 3 e que haja intérprete. Se não haver, esqueça. E lembrando, essas línguas estranhas aqui não tem nada a ver com of the king, the power, the best. Tica, tica, taca, taca, teco, teco, tico, tico. Não tem nada a ver. Nada a ver. Essas línguas, de fato, eram idiomas. É isso que vai dizer ali em Atos 2. Portanto, daqui de Atos 19 para frente, você não tem mais essa experiência de pessoas recebendo o Espírito Santo pós-conversão e, principalmente, esses sinais. Na verdade, você não vê Paulo, nenhum dos apóstolos, incentivando. Mas sabe o que você vai ver aqui? Uma ordenança. Qual ordenança? Sejam cheios do Espírito Santo. Não é busquem o batismo com o Espírito Santo. Não, não, não. Vocês já foram batizados quando vocês creram, quando vocês se arrependeram. O que veremos daqui em diante é: não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Busque a Deus, viva no Espírito. Não é nem cair no Espírito, tem nada a ver. É andar no Espírito, andar em novidade de vida, viver no Espírito. Portanto, nós recebemos e somos batizados com o Espírito Santo quando cremos. E após isso, o que eu e você devemos fazer é buscar constantemente a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito. E isso aí Paulo vai discorrer em Efésios 5,18. Como que eu e você somos cheios do Espírito Santo? Falando, salmos, orando, cantando cânticos espirituais. E continua: mulheres, sejam submissas ao seu marido. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Sabia que essa é uma forma de ser cheio do Espírito? Eu sei que essa parte ninguém quer, né? Porque tem aquelas divisões. Para terminar, abre comigo rapidinho. Vai, Efésios capítulo 5, verso 18. A gente já termina. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. É isso que nós veremos de ordenança. Busquem ser cheios do Espírito. Efésios 5, 18. Olha o que a Escritura vai dizer. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou devassidão, dependendo da versão. Mas enchei-vos do Espírito. E como somos cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Por isso que o louvor que nós temos, olha para cá rapidinho. Por isso que o louvor que nós temos antes do culto, não é porque a gente aprende a tocar e quer cantar aqui para vocês. Não, faz parte do culto. Você consegue ver a importância de você não ficar igual uma mosca morta aí no louvor? Quando você canta, quando você busca, você é cheio do Espírito. Daí você vem e fica igual uma estátua. Não somos a igreja sorveteriana, já falei, né? Longe disso. Busque, clame. O louvor é para isso. É para louvar a Deus. Daí você vem aqui, o culto não foi tão bom hoje. Claro, você veio e ficou pensando que você ia fazer depois do culto. O pessoal se matando para tocar aqui. Você... Como Deus vai agir? Busque. É isso que diz a Escritura. Então o problema não está na igreja, o problema está em você. Uma vez o irmão falou isso para mim, a gente estava num pequeno grupo. Eu lembro que, eu chorava, igual criança, né? Daí na hora que terminou, ele veio falar assim para mim: Deus não age aqui no nosso PG como ele agia antigamente. Eu, what? Quê? Os irmãos são frios demais. Eu falei, nossa, mas estava a chuva aqui na minha cabeça, você estava no deserto, só pode ser, né? Qual que é a diferença? É a forma de se buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Por isso, exercite fazer isso. Hoje em dia, fala para você, é uma praga os reformados, é isso aí, né? Tem igreja que nem palma bate, sabia? Reformado? O pau quebrando o louvor. Busque, clame, faça isso. Faz igual o Sérgio, dá uns glória bem alto, né, Sérgio? Olha lá, viu? E olha que eu nem combinei com ele. É preciso fazer isso, mas vamos lá. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, qual a devassidão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como somos cheios?
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças. Ser grato é importantíssimo para ser cheio do Espírito Santo. Sempre dando graças por Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí, eu sei que na sua Bíblia tem uma divisãozinha assim, os deveres do lar. Aí, vai dizer assim, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido. Mas esse subtítulo aqui não existe. Foi apenas colocado para ficar fácil da gente achar algumas passagens, para saber do que o assunto vai ser falado. Mas aqui, qual é o assunto? Como ser cheio do Espírito. Aí você, irmã, como você é cheio do Espírito? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Quando você não é aquela esposa rabugenta, briguenta, rebelde, mas quando você é uma esposa submissa, você é cheio do Espírito. Marido, como que você é cheio do Espírito? Paulo vai dizer também, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Daí você trata a esposa igual um bicho. Como vai ser cheio do Espírito? Não tem a possibilidade, não tem. É interessante que vai falar até dos filhos, né? Filhos, sejam obedientes aos pais. Ser obediente aos pais é uma forma de ser cheio do Espírito. Então, essa é a ordenança que nós temos. Após Atos 19, você não vê nenhum incentivo de, olha, busque uma segunda experiência. Não, não, não. Você já tem o Espírito Santo. O que você precisa fazer é buscar a plenitude, ser cheio a cada dia. Por isso a importância de não faltar aos cultos, não faltar aos pequenos grupos, orar todo dia, ler a Escritura, cantar na hora do louvor, porque quando assim fazemos, somos cheios do Espírito. Amém, meus queridos?